Muito boa noite, prezado telespectador. É segunda-feira, 21 horas, e a Conecta Mais TV traz até você o Ponto a Ponto, um lugar para convergências ou discordâncias de opiniões, mas sempre embasadas na opinião dos nossos especialistas. Na noite de hoje, com o apoio especial da Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela Floricultura, Odontoclínica Froiner, Service, Contabilidade, Artemóveis e Posto das Flores em Vila Flores, eu recebo em ordem alfabética Cassiano Milhavaca, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Tecnologia da Educação pela UX, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão e Orientação Escolar, Coordenação Pedagógica em Educação à Distância, graduado em Pedagogia e em História, também em Ciências Sociais pela URGS, professor efetivo do Quadro Público Municipal de Nova Prata. Darli Golembieski, administrador de empresas, técnico contábil, economista e advogado, graduado pela UX, com pós-graduação em Direito Tributário, também pela Universidade de Caxias do Sul. Isabel Minosso Balzan, professora de Língua Portuguesa e Literatura, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Urbano, professora e atualmente diretora da Escola 11 de Agosto. Aposentou? Aposentei. Aposentada. Lindo Bolsoni, advogado, ex-presidente da OAB no período 2004-2012, conselheiro do Hospital São João Batista e do Grupo de Apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar, colaborador do Presídio Estadual e procurador do município de Vila Flores. Formada a nossa bancada para a noite de hoje, a gente dá abertura aos debates dessa semana, todos eles pautados pelos fatos que ocorreram na semana passada e que chamam a atenção do nosso corpo editorial, sejam por serem acontecimentos vinculados ao ambiente econômico, político ou social. São questões que aparecem nos noticiários e muitas vezes você em casa, lendo, não sabe qual a opinião. A gente traz para a nossa arena de discussão e a partir daqui você leva a sua própria conclusão. E para a gente começar, um fato que chama a atenção. O Fundo Monetário Internacional anuncia que vai fechar o seu escritório no Brasil. O famoso FMI, que foi muito contestado nos anos 90, foi parceiro nos anos 2000, emprestou dinheiro ao governo brasileiro e a muitas das repúblicas sul-americanas, anunciou o fechamento do seu escritório de representação no Brasil. E segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, abre aspas, vou dizer com delicadeza que nós estamos dispensando o FMI. Eles estão aqui há bastante tempo e havia bastante desequilíbrio. Pode passear lá fora em um evento feito junto à Fiesp. E essa sigla que muita gente não conhece, mas é o Fundo Monetário Internacional. Na opinião da nossa bancada, ele é um agente de desenvolvimento e a saída do Brasil acaba sendo boa ou prejudicial para o nosso plano de desenvolvimento econômico. Para começar o assunto, eu peço a opinião do nosso recém-chegado e também economista Darli Golembieski. O que você pode nos afirmar sobre esse fato? Boa noite, Darli. Boa noite, Thiago. Boa noite, Isabel, Cassiano, Dr. Lindo aqui nessa bancada. Queria agradecer o convite, né? Estar a primeira vez aqui com vocês. E parabenizar a Conecta TV Mais pela excelente produção e pelos quadros das reportagens. E é muito útil, muito produtivo para a nossa cidade e para a nossa região, né? A questão do FMI, né? Assim, primeiro também queria parabenizar o Dr. Paulo Guedes, tá? Porque já estava na hora o FMI, para quem é mais antigo aí, nos ajudou muito o Brasil, tá? Emprestou dinheiro para nós quando nós precisávamos, mas ao mesmo tempo eles ditavam as regras da economia. Então, foram anos de inflação muito alta, muito difícil, né? Acabava o dinheiro do governo e o governo se obrigava a tomar do FMI. Era vergonhoso, mas necessário. Então, assim, o FMI foi um mal necessário para o Brasil, tá? Só que, ultimamente, a economia do Brasil tem dono.
Tá? Nós temos nossa dívida interna, nossa dívida externa, mas não tem nada que o pessoal técnico do FMI fica dando pitaça aqui no Brasil, tá? Confundindo a população, dizendo que o Brasil vai decrescer tanto do PIB e tal, e tudo errado, certo? Então, acho que passou do limite, até hoje o Brasil é credor do FMI mesmo, tá? O FMI foi fundado em 1945, são 190 países, o Brasil também tem um percentual de voto lá, né? Mas não tinha mais razão para estar aqui no Brasil. Talvez gostasse muito de praia, ou outras coisas, né? Não faz mais sentido. Eles têm mais agora que atender outros países que precisam realmente de ajuda, né? De apoio, né? Mas os anos do FMI foram anos difíceis para o Brasil, para a Argentina lá atrás. Se falava muito em calote, né? Eles davam dinheiro, mas você tinha que seguir uma série de recomendações, né? Então, se hoje criticam o Paulo Guedes, eu fico imaginando como seria o FMI hoje ditando as regras para o Brasil. Não teríamos aumento para ninguém, os aposentados, os funcionários públicos. É uma forma matemática, eles têm uma administração matemática da gerência deles. Então, assim, ó, obrigado a eles, tá? E vamos torcer para que não precisamos recorrer a eles por um médio tempo, pelo menos, né? Muito bem. E na sua opinião, Cassiano Milhavaca, analisando ao longo dos acontecimentos históricos, muitos dos países sul-americanos recorreram ao FMI para salvar suas economias. E agora a gente consegue dar essa respirada? Inclusive a Argentina, que é pauta da próxima matéria, né? Em 2018, com o Macri, perdeu um dos empréstimos mais grandes do FMI, de 56 bilhões, né, de dólares, né, em 2018. Infelizmente não resolveu muito, né? Porque a situação da Argentina ficou pior ainda, né? No próximo bloco a gente vai expandir esse quadro esse também. Assunto. Né, quando tu comentou, me lembrei, a primeira coisa da Argentina, eu digo, realmente o FMI é que quando o FMI teriam 3 braços, né? A preparação, auxiliar a economia, formar os agentes da economia e emprestar dinheiro. Desses 3, o que ele mais faz é emprestar dinheiro. E é isso que faz a fama da FMI. Quando você pega emprestado um dinheiro da FMI, vem junto a cartilha, como tu tinha comentado, né? Exato. E essa cartilha, ela dita a regra econômica do país, né? Dita como o governo deve acontecer dentro da economia. Concordo em partes com o Guedes, realmente, a FMI, o escritório da FMI aqui no Brasil não precisava mais estar aqui. Tem que ver se não era pago pelo Brasil, pelo governo brasileiro ainda. Acho que não. Nós já pedimos, eu me lembro de 3 situações que o Brasil precisou muito do FMI, que foi com a crise do petróleo, né? 73. Pós 80, aí que se estendeu para 90. A gente também teve a questão ali da instabilidade política, né, entre Fernando Henrique e Lula, aí também veio o FMI de novo para dar um aporte para equilibrar a economia, para não assustar os credores, né, para não assustar a fuga em massa do mercado internacional. Mas em 2005, e esses escritórios eles ficam, principalmente na América Latina, né, para acompanhar, ver se a cartilha está sendo colocada mesmo em prática, né, esses escritórios de representação estão ali para ver se realmente esse país vai resolver a situação ou não. Nós pagamos a dívida lá em 2005, 2 anos antes, porque o prazo era 2007, né? Foi pago em 2005. Né? Então, eles continuaram por mais... Bom, nós estamos em 2021. O Guedes, de certa forma, tem razão. O que estão fazendo ainda no Brasil? Agora, eu vou dizer uma coisa, cara. Eu acho que o Guedes poderia perder uma oportunidade de se justificar com uma colocação mais aprofundada, um argumento mais aprofundado, né? Ele teve uma oportunidade, porque por trás desse passa fora que ele está dando para a FMI, tem envolvido atrás a questão de toda a crítica que esse escritório está fazendo à política econômica do atual governo no Brasil. Exato. Né? Inclusive o Ilan Goodfine, que vai assumir agora em janeiro, né, de 2022, que é o brasileiro que foi presidente do Banco Central do Temer, né, é um dos que também critica muito a política do atual governo. E o escritório aqui também. E aí, isso é que irritou o Guedes. Com e aí, certeza. mas eu acho assim, ele poderia ter, como um economista, né? O cara é formado, é doutor e mestre em economia pela Universidade de Chicago. Ele tem conhecimento, ele tem a noção do mercado financeiro. Tá aí o Pandora Papers para provar que o cara surfa da economia, ele não está ali por nada. Então, o que faltou dele foi trazer uma resposta à altura do ministro da Economia, entendeu? Ele largou uma colocação dessas que eu acho que, tipo,
prejudicou, criou um atrito desnecessário entre o FMI e o Brasil, né? E a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um, né? Meu pai já dizia que a gente nunca pode tratar mal ninguém, porque tu nunca sabe de quem tu vai precisar da mão no dia seguinte. A Argentina em 2018 precisou, e é recente, né? Então, esse cuidado eu acho que ele devia ter tido, de repente. Evitar um atrito desnecessário. Ele já tinha convidado os caras para sair, né? Eu acho que se a visita não quer ir embora, tem outras formas de tu mandar ela, né? Coloca uma vassoura atrás da porta, Esgotou o limite. tá na hora de dormir, vamos fechar as janelas aqui, vamos... Mas, porque o que acontece? O Guedes vai acabar saindo para a história como um personagem caricato do atual governo, como alguém que vai ser lembrado por essas frases do passa fora, do como é que é, empregado não pode ir para Disney, e aí perde o outro lado que ele poderia contribuir muito e trazer colocações bem mais consistentes do porquê que o FMI não precisa mais estar no Brasil, né? Então acho que faltou isso da parte dele. Um pouquinho de diplomacia, talvez. Eu acho. Não dá para a gente viver sem diplomacia. É que eles andaram divulgando dados que o Brasil ia decrescer 9,5% e a Inglaterra ia decrescer 4%, aí no final inverteu, a Inglaterra decresceu 9,5%. Brasil... Segundo a previsão desse escritório no Brasil, o PIB brasileiro ia retroceder 10%. Quase 10%. Retrocedeu 4%. Exato. E o Guedes ficou indignado com a previsão. Eu digo, Guedes, também fica contente, retrocedeu menos. Assim, E ali estava uma oportunidade dele dizer, olha, os caras planejaram 10, nós jogamos 4. Por quê? Por causa disso. Mas tem esse viés estranho, né, também nessa entidade. Esse viés esquerdista, essa coisa aí. E os exercícios da futurologia dos economistas, né? Eles fazem essas projeções. Dr. Lyndon Bolsoni, o que o senhor acha dessa saída do Fundo Monetário Internacional da Terra Brasilis? Olha, vou concordar com o colega Darli, com o Cassiano, e endossa o Paulo Guedes, acho que eles vão tarde. Já sugaram o que tinha que sugar aqui, já não tinham mais motivação para estar aqui. É um grande banco, né? É um grande banco, e o banco, na verdade, quer lucro, não quer saber de emprestar, fazer ação social. Então, o que aconteceu? Ele foi pago lá em 2007, o governo, na época, eu acho que era o governo Lula, pegou dinheiro dos bancos a um valor o triplo do que pagava o FMI, pagou o FMI e ficou devendo uma dívida astronômica para os bancos, né? Então, na verdade, o FMI aqui no Brasil já não tinha mais motivo para estar aqui. Embora ele pertencia a 190 países, o fundo dele, o pano de fundo dele eu acho que é iluminar as aplicações do grande capital internacional. Para dizer o seguinte, olha, você aplica no Brasil, que vai estar tal, você aplica aqui na desastre da Argentina, e aí, então, na verdade, eles criam a política para o grande investidor, para eles terem onde saber, é uma jogada, na verdade, o capital internacional é uma jogada, ele vai onde que ele vai levar mais dinheiro, né, onde que ele vai faturar mais. A verdade é que 39%, tu tinha comentado que tinha um poder de voto, é 2,8%. É bem baixinho. 39% do poder de voto está na mão de 5 países. Exato. Né? Que é quem? Esse que tu falou aí, os que banam na economia global. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido. Estados Unidos, 17%, 18% quase por cento do poder de voto. Né? Em resumo, se utilizam emprestando o dinheiro, o capital, e manipulam esses países, servindo de instrumento de Ele dominação. É um desenvolvedor econômico. Exato. Uma pergunta, é um desenvolvedor? Mas ele está com o olhado para quê? Para o grupo mais rico dos países. É um cheque especial, tá? Que custa muito caro, né? Os países que tomam dinheiro do FMI precisam, tá? Porém, eles perdem autonomia financeira totalmente da economia, né? Mas só lembrando aqui, o doutor Lindo muito bem lembrou da questão foi o Lula, tá? Que fazia um lobby internacional, ele pagou 15 bilhões de dólares para a FMI e zerou a dívida. Lembrando que a dívida externa não era só a FMI. Hoje o Brasil deve 600 bilhões de dólares, títulos de dívida pública, empréstimos de empresas. Então a dívida externa sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Mas naquela ocasião o Lula fez um lobby e liquidou, no caso o FMI, tá, que era a menor parcela, a taxa da Selic acho que era 14% no Brasil, ele tomou dinheiro dos banqueiros aqui e lá acho que era 2%, 3%. Então enriqueceu os bancos no Brasil, né? Próprio da gestão... E tivemos um período histórico e característico que os grandes bancos brasileiros de rede dominaram e tiveram valores
reavindos as suas contas em juros que não eram Exato. cobrados em nenhum outro lugar do mundo. Agora a gente assiste uma abertura do panorama bancário, a gente tem bancos digitais, tem Open Bank, tem uma série de Nubank. ferramentas que vão se abrindo e vão diversificando esse setor, inclusive com a presença dos fundos de investimento e de núcleos voltados do mercado financeiro e do mercado de capitais, aportando dinheiro nas pequenas e médias empresas. Isso não acontecia. Concluído, Dr. Lindon, ou temos mais alguma colaboração? Não, eu acho então que já foi falado tudo, aí o FMI já não faz mais sentido, né? Ele se representa os metacapitalistas, né? O grande Os capital. grandes interesses. E aí então não tem por que estar aqui. E falando numa época passada, os bancos faturavam aqui no Brasil, só de cartão de crédito, 324% ao ano, né? Exato. Era uma taxa de juros estratosférica, não tinha lugar nenhum do mundo, né? Exato. Então era um bom lugar aqui para os metacapitalistas investir na bolsa, investir em outros negócios. E o FMI nada mais é do que um investigador para... Trampolim. Como é que chama hoje? Ele sairia como um investigador para dizer o seguinte: olha, investa nesse país, naquele outro, tal. Uma prévia que daria então para o pessoal que quer investir. Professor Isabel, na década de 90, eu vou me recordar, na escola 11 de agosto, a gente tinha aquelas panfletagens em época de eleição que a gente tinha, e os grandes vilões para os alunos lá do ensino fundamental eram duas coisas: a dívida externa e o FMI. O que nós no colégio sabíamos que fazia mal ao Brasil E a reforma agrária. e a reforma agrária. Eram essas bandeiras. Como é que a Prof enxerga essa saída do Fundo Monetário Internacional e isso de fato pode impactar na nossa economia? Na verdade, boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. É um assunto que eu não surfo muito, mas eu já aprendi um monte aqui hoje, só no ouvir, né? Mas eu gosto muito porque aprender faz parte da natureza humana. Mas em relação ao Fundo Monetário, o que a gente, como o Tiago diz, né? A gente me recorda, nossa, a gente ouvia todo dia, o tempo todo, o Fundo Monetário está exigindo isso, está exigindo aquele outro. E quem sofria com isso? A população, né? Nós sofríamos muito. E aí nós discutíamos, vocês como alunos e nós como professores também. Então, acho que nesse momento, eles saírem daqui, acho que ele foi infeliz mesmo, o Guedes. O Guedes fala demais, né? Mas sabe muito. Mas sabe muito. Isso é o problema Que pena, dele. Ele vai que deixar pena. uma imagem péssima para ele. Ele é técnico, mas ele é muito bom menos na área dele, mas ele devia se manter mais fechadinho, porque esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum, né? Pelo contrário, só prejudica. E eu acho que se ele está dizendo isso, e entendo que se não precisa mais, o que estão fazendo aqui? Né? Podia ter saído, né? Talvez com um pouco mais de diplomacia, um pouco mais... Eu acho muito bom que eles saiam daqui. Tomara que a gente não precise nunca mais. um fantasma do passado. Tomara que a gente não precise nunca mais, porque viver com as próprias condições daqui dentro, né? Claro que a gente sabe que a gente vai depender a vida toda de todas as pessoas de todos os países. Mas o Fundo Monetário realmente é um grande banco para tirar muito de quem precisa. Uma triste lembrança. E é isso que eu gostaria de não ter mais no nosso país, né? E fora as agendas de austeridade, as famosas agendas de austeridade que... Multas, penalidades. Isso. Que nas populações mais pobres, nos países do sul, isso pode ser muito bem visto, né? Elas acabavam impactando justamente na pasta que mais precisava, que eram nas divisões da sociedade, enfim, Educação, no saúde. custo de Porque saúde, era uma educação, cartilha muito segurança. incoerente. Tipo, ó, eu te dou dinheiro, mas está aqui. Primeira coisa que tu vai ter que fazer, reduzir o gasto do Estado. Exato. Se o teu país está na pindaíba, que é o caso da Argentina, o que mais vai acontecer é aumentar o gasto do Estado. Tu tem mais população dependendo do Estado se a economia está frágil. Como é que tu vai querer que o cara, te dou dinheiro emprestado, mas tu não pode mais gastar, tu tem que segurar. Se o cara está endividado, como é que ele faz isso? Isso é um genocídio. Exatamente. Isso é um genocídio. E nós vivemos um país que ele é profundamente... A população é profundamente dependente do governo. Sempre foi. Sim. Existe uma relação com o Estado que é muito forte. Se aí você Mas pensar numa... Isso é contestável, viu? Numa economia moderna, no mundo moderno, começa a avaliar isso, viu? Sim, só que daí nós temos do outro lado, né, uma situação que é uma população dependente. E aí nós vemos aí toda uma questão bem próxima, né? Nós tivemos a questão pandêmica, o fechamento do acesso ao provento econômico, e aí o Estado teve que voltar e dar dinheiro à população para mantê-la, a economia funcionando e a própria situação. Bolsonaro
foi um dos governos, o governo federal, que mais no mundo auxiliou a população, entende? Deu dinheiro para quem não precisava, né? E aí, estranhamente, ele virou o culpado da situação, enquanto que muitos prefeitos e governadores usaram o dinheiro de outras formas, desviaram até, e se abriu uma CPI, um circo, aquilo, né, para culpar o Bolsonaro. Então, agora o governo, às vezes, ele tem realmente que auxiliar, tá? Mas isso tem que ser um auxílio temporário, né? Temporário. Tipo, agora o Auxílio Brasil tornou definitivo, né? Um valor que isso representa muitos bilhões. O governo, ele não cria dinheiro, ele só arrecada e repassa, né? E tudo que o governo dá somos nós que pagamos nossos impostos. Isso tem que ter um equilíbrio entre investimento. Mas numa situação crítica, realmente só tem a recorrer ao governo mesmo. Um sintoma de saúde financeira de um país é quanto menos pessoas dependem do Estado. Exato. E não por uma política de exclusão. Lógico que se a população está há algo a se fazer. Mas quanto menos a população depender do Estado, mais saudável vai ficar o país. Exato. Econômica e financeira. Margaret Thatcher dizia o seguinte, que o país em desenvolvimento não era aquele que mais integrava pessoas aos programas sociais, mas sim aquele que mais tirava. Tinha menos pessoas envolvidas, atendidas. Mas para ser atendido tem que ter um mínimo infraestrutura, né? de infraestrutura econômica, um mínimo de estabilidade econômica, mais planos de Estado a longo prazo para pensar a economia. Estou falando economia aqui, né? Correto. Acima do que eu imagino. Para poder desenvolver de forma mais, não igualitária, mas equilibrada a sociedade. Sim, porque o governo não consegue dar o que ele não tem. Sim. Tanto é que quando realmente não tem mais dinheiro, ele se obriga a pegar lá fora, né? Emite títulos, ou pede para a FMI também, às vezes, né? E o governo só repassa. Tipo o Bolsonaro, até falando em economia, né? A ajuda foi tanto, a injeção de dinheiro na economia foi tanta, tá? Que se comenta que é uma das causas da inflação, inclusive, tá? Nós temos a inflação interna e a inflação externa que veio para o Brasil, certo? O mundo todo está esse ciclo inflacionário, né? Mas injetou muito dinheiro na economia e aí baixou o juro. Na minha opinião, baixou muito rápido até. O pessoal saiu às compras, né? Sim. E o resultado está aí, né? E agora tem que regular novamente agora, remédio amargo, aumentar a taxa de juros. todos esses botões macroeconômicos. Mas para a gente sair desse ambiente global e de economia, nós vamos para o próximo assunto. Mandando um abraço para a dona Geniva Pato Juste, a Ivanir Finha, a Karina Segalim, o Ezequiel Nólio, a Maria Dolores Iri, a Laurete Sostiço e a Rosalva Mesomo Golembieski. Conhece? Obrigado pela audiência. Muito bem. Seguindo com Os as colegas nossas notícias e informações da semana passada, isso impacta diretamente a nossa comunidade aqui de Nova Prata. Por quê? 64 corporações de bombeiros voluntários do estado do Rio Grande do Sul agora enfrentam uma situação de insegurança jurídica. Por quê? Nós tivemos até pouco tempo atrás, foi promulgado pelo governador Eduardo Leite, uma lei específica que dava o regimento e o norte aí para as corporações dos bombeiros voluntários, ao mesmo tempo com a coexistência junto ao Corpo de Bombeiros Militares. Ocorre que uma ação impetrada aí perante o Tribunal de Justiça discute a constitucionalidade dessa lei e, por hora, em medida liminar, o Tribunal de Justiça suspendeu a eficácia e a ação fica aí, né, no limbo para onde e como serão gestionados os fundos voltados aos corpos de bombeiros voluntários do Estado. Na opinião da bancada, a que se deve esse conflito que agora entrou na seara jurídica entre os bombeiros voluntários e os bombeiros militares? E como fica a população no meio desse conflito institucional? Dr. Lindon Bolsoni, que conhece a nossa corporação, um abraço também para todos os bombeiros voluntários de Nova Prata, a primeira corporação do Estado, fundada em 1976, que também se encontra nessa mesma situação das outras 63 corporações do Estado. Muito bem. O que nós temos aí? Então, a Constituição Federal, ela não prevê o bombeiro civil. Tá? Nem a Constituição Federal, nem a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2009, foi criada uma lei criando a profissão do bombeiro civil. 2009, né? Criando, então, a profissão de bombeiro civil. Então, o que acontece? Embora essa lei aí, última, que está objeto do nosso debate aí,
tenha sido muito bem redigida, ela teve um vício de origem. Pelos bombeiros constarem na Constituição Estadual, ele devia ser em vez de ser uma lei complementar, como de fato foi aprovada, a assessoria jurídica da Assembleia acho que se equivocou, ela partiu da Assembleia Legislativa, essa lei, quando deveria ter partido do Poder Executivo, porque pertence a ele, o Corpo de Bombeiros pertence ao Executivo. Então, aí um erro de origem, né, devia ter vindo do Poder Executivo. Acho, então, que, em virtude da repercussão, porque acho que vão corrigir, a ação essa entrou da constitucionalidade da lei, foi o Ministério Público, a pedido dos bombeiros, né, bombeiro militar. E aí, então, o que o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça só vai olhar, então, só o aspecto da constitucionalidade, só. Ele não vai entrar a dizer se a lei é boa, se não é. Então, o que vai? Suspenderam, então, já detectando que é um erro de origem, vício formal. Mas o que vai acontecer? Por exemplo, Nova Prata tem uma questão diferente dos outros bombeiros. Aqui teve uma ação judicial, que eu acho uns 10, 12 anos, criando, então, aqui, reconhecendo o bombeiro civil como sendo uma corporação de âmbito municipal. Essa lei que está sob júdice agora, ela reconhecia o bombeiro como auxiliar de combate, prevenção de incêndio e de defesa civil. E a lei previa, inclusive, que qualquer município, qualquer associação, poderia conveniar com o município. Mas aí o que aconteceu? Os bombeiros militares acharam que essa lei iria atingir as atribuições deles, competências e atribuições do bombeiro militar. Então, aí, para se preservar a instituição deles, aliás, não sei para que serve o bombeiro militar, por que tem que ser militar. Veja que aqui em Nova Prata tem uma estrutura de bombeiro civil muito bem equipada, um custo a 1/10 de uma... Se tivesse um bombeiro militar aqui em Nova Prata, o bombeiro aqui, o município repassa R$15 mil por mês para o bombeiro aqui voluntário. Se tivesse uma corporação militar, o valor seria muito maior. Então, eu acho que de âmbito, bombeiro, fogo, incêndio, isso aí tem que ser de âmbito municipal, não tem por que o Estado se meter. Onde o Estado faz, com algumas exceções, claro, deixa a desejar. O Estado, na verdade, eu defendo, sou municipalista, acho que tinha que ter na Constituição a União e os municípios. O Estado tinha que sumir do ente federado, não serve para nada. Tudo que tem que fazer é muito caro, ineficiente, insuficiente, antieconômico, e etc, etc, etc. Então, sou municipalista, acho que os bombeiros a lei vai ter que voltar lá para o Poder Executivo para reformular ela. E, por exemplo, por que eu acho que todo município tem que ter? Veja só, aqui em Nova Prata nós temos, se não tivesse bombeiro voluntário, nós estaríamos aqui na Veranópolis. Então, Nova Prata, Nova Araçá, Nova Bassano, não sei se Paraí entra, André da Rocha, Protásio, todos esses municípios para o bombeiro militar atender. Não vai dar conta. Então, o que tem que fazer? Todos os municípios deveriam, quando editarem a lei, e nada impede que eles criem. Qualquer município, Protásio pode criar, Vila Flores, aqui na Nova Bassano, pode criar, fazer um convênio com essa associação e ter todo o serviço. Correto. Então, veja o que o bombeiro voluntário faz aqui em Nova Prata. A prevenção do incêndio, combate, né? Eles transportam pacientes do hospital para casa, de casa para o hospital. Eles atendem acidentes. Eles foi comprado, então, uns como é que chama o nome do... Desfibrilador. Coração, né? Que lá do coração? Não, aquele para quebrar a lataria. Desencarcerador. Isso, desencarcerador. Obrigado, Douglas. Eu participei do dia da entrega, eu esqueci do nome. Então, é uma ferramenta que tem um motorzinho com a gasolina. É uma tesoura grande e ela corta qualquer lataria. Que isso era um sonho do bombeiro há muitos anos. O bombeiro voluntário ganhou da Receita Federal um caminhão de muito bom uso, muito bom estado. Vai ser posto uma pipa em cima, um tanque de 15 mil litros, tem os outros pequenos que são só 5 mil litros. E temos aí um problema que tem que trazer à tona aqui, que não tem hidrante em Nova Prata, tem um que outro que tem e não funciona, né? Sim.
Então temos esse problema, mas eles prestam um serviço maravilhoso. O Júlio Stella, que é o presidente, é voluntário. O Queco, o proprietário da... Como é que é o nome da empresa dele? Quecos Mangueira, de alguma coisa assim, é voluntário há mais de 20 anos. Então é um trabalho bacana, tem que incentivar esse voluntariado aí, né? Esse pessoal, o Barato também, né? Toda a equipe. Então eu acho o seguinte, acredito que pela pressão e pela ênfase do tema, o governador vai ter que enviar uma PEC, proposta de emenda constitucional, para prever então um inciso de que dos bombeiros civil ali, para poder depois conveniar com os municípios, cada município vai fazer o seu. E os bombeiros militares, eles é uma corporação relativamente jovem na ordem do Estado, porque eles eram anteriormente vinculados à Brigada Militar. O Corpo de Bombeiros estava vinculado à Brigada Militar. E houve aí uma cisão e se separou os bombeiros militares da Brigada Militar. E a gente tem essas circunstâncias diferentes. Professora Isabel Balzan, o que você acha dessa situação que nós temos envolvendo o Corpo de Bombeiros no Estado? Gostaria de salientar, antes de qualquer coisa, que vivi a época, eu era uma meninota, e inclusive um dos meus irmãos trabalhou na confecção do primeiro caminhão lá na CE, né? Falecido Raimundo, querido, que Deus o tenha, com muito amor, com aquele esmero, aquela coisa assim, desejando que Nova Prata tivesse alguma coisa que viesse em benefício da comunidade. Mas começou com a CE. Tinha o Lima, enfim, eu sei que porque ele trabalhava dentro da, né, então a gente conversava muito sobre isso, então eles tinham uma paixão tão grande por aquilo, e o que me deixa muito indignada é que todo esse esforço que a comunidade faz, inclusive dos bombeiros, deveria ser do Estado, né? Sim. Percebem que tudo que acontece, olha em Nova Prata, as coisas boas que acontecem, que são vinculadas ao Estado, não funcionam, a não ser que nós tomemos a frente. E aqui foi o caso dos bombeiros. Então, assim, se não pode, tem que mudar a Constituição. Nós temos que municipalizar, fazer alguma coisa assim. Não pode deixar nesse vai e não vai, porque nós realmente dependemos deles. Né? Nós não conseguimos tirar um alvará aqui. Nós precisamos de Veranópolis, na verdade. Então, assim, PPCI, eu me recordo, a gente fez treinamento com o Barato, muitas vezes lá na escola, sai por aqui, sai por ali, né? Ensina a usar extintor, toda aquela coisa assim. Então, aplausos 1000 para os bombeiros voluntários e também para os outros bombeiros, que também não são reconhecidos como deveriam. Uma profissão que deveria ser, acima de tudo, reconhecida por toda a comunidade. E eu quero dizer que isso faz muito mal. Se a gente perder, quantas vezes, particularmente, nós precisamos do pessoal dos bombeiros para ir buscar os nossos familiares, para pegar alguma coisa, sabe? Então, assim, nós seremos muito prejudicados. Nós precisamos que haja realmente muita força para os voluntários e que isso tenha força de lei, para que a gente possa fazer tudo aqui, de preferência. Porque depender dos outros, olha, se nós precisarmos de caminhão que vem lá de Veranópolis, uma casa pegando fogo, gente. Um acidente. Num acidente. São questões de minutos que acabam sendo não dá, decisivos, né? Até porque o caminhão é muito lento, toda aquela coisa assim. Então, a gente precisa ter um outro entendimento, a gente precisa que as coisas sejam mais ágeis, e isso o bombeiro voluntário faz. Sempre fez. Muito bem, obrigada. E acho que merece mais apoio da municipalidade, inclusive. Mais apoio da municipalidade. Não sei como é que está hoje, mas eu sei que teve períodos tristes aí de relacionamento, né? Então, acho que o município tem que amar os bombeiros voluntários, sabe? E amarrar, né? Para que eles possam trabalhar bem. Professor Cassiano, qual a sua opinião sobre essa? Na verdade, é uma questão de insegurança jurídica, né? Existe a corporação, existe o serviço, mas no fundo da lei agora a gente está nesse mareado, né, doutor Lindo? Uma neblina pela frente. Tiago, mas veja assim, eu estava pensando aqui até da Boate Kiss. Sim. Olha como é importante que a gente tenha alguém que vá fazer a vistoria, que seja assim alguém presente na comunidade. E no caso da Boate Kiss, a vistoria foi feita pelos bombeiros do estado e o responsável pela corporação, se eu não me engano, ele foi testemunha no último júri, mas ele também foi condenado por um processo de fraude processual vinculado
ao inquérito toda a situação. Porque realmente cabe a eles, né? Existiu aí um impasse bastante complicado e processos vinculados Muito estranho esse resultado. a isso tudo, né? Mas isso é um outro caso sim, também. Mas eu quero dizer da segurança, né? Tô falando eu aqui me recordo basicamente... de episódios que aconteciam muito antes da Boate Kiss, né? Sim. Isso nos anos 2000, que houve uma época em que o PPCI não se sabia quem que tinha que dar o PPCI aqui para Nova Prata. E aí nós tínhamos uma famosa casa noturna, na época que eu era jovem e frequentava. Vai ter festa no... que era o antigo Moinho do Rock, né? Vai ter festa no Moinho do Rock. Até as 3 horas da tarde tinha festa. E aí às 4 horas da tarde o Maicon, que hoje ocupa a bancada do Hora Bolas, que era o DJ... avisando todo mundo por SMS ou por ligação que a festa tinha sido cancelada porque não tinha o laudo do bombeiro militar. Então tinham essas situações que eu me lembro que causavam essas confusões. E é mais ou menos... Tinha disputa entre o militar e o bombeiro. Mas essas coisas não podem acontecer, né? Tinha que ser assim, ou planejadas, vocês fazem isso, eu faço aquele outro, ou passa tudo para o município. Esse tipo de coisa tem que ser mais pontual. Aí as coisas funcionam mais. É o problema do corporativismo, né? Tu tá cuidando do teu assado e tu não tá se dando conta que, na verdade, o teu trabalho ele é muito mais grande do que o teu umbigo. É verdade. Isso aí. Eu ia começar colocando a questão da Boate Kiss, realmente, que eu acho que isso trouxe à tona muito essa questão da importância, né? Que não é um trabalho, não é um brinquedinho ser bombeiro. Não. Né? É uma responsabilidade muito grande. E isso tudo que reacendeu, né, depois de tanto tempo, mostrou quanto isso é importante, né, um corpo de bombeiros. Mas me chamou a atenção uma coisa, né, me resgatei uns conceitos da área da história, que eu vi ele aqui já quase brilhou ali quando falou dos bombeiros, tu também trouxe recordações. Cara, na área de história a gente diria que praticamente isso se constituiu um patrimônio cultural da cidade dos bombeiros. Com certeza. Porque foi só falar deles que já brotou aí um sorriso em todo mundo. Ou seja, veio umas memórias muito boas. Né? Isso quer dizer, isso simboliza o quê? A identidade da cidade. Está literalmente trazendo a identidade da cidade personificada nos bombeiros voluntários. Né? Me chamou a atenção isso. Então, no momento que tu não tem, que tu tá extinguindo essa corporação, tu tá também dando um chute na própria história e identidade da cidade. Né? Quantas mãos construíram aquilo e quantas mãos vão se perder por uma simples inconsistência, insegurança jurídica, né? Exatamente. Estou muito longe desses termos aí. Espero que se resolva logo isso, né? E que se tenha o devido valor tanto aos bombeiros militares quanto aos voluntários, que é o que mais está precisando agora. Né? Eu dei uma olhada no site dos bombeiros e eles colocam os militares, né? Mas tem também uma associação gaúcha, né? De bombeiros. Voluntário Sul. Isso. Segundo os bombeiros militares, eles conseguem atender 76% da população do Rio Grande do Sul. Mas é esse atender que vocês falam. Vamos supor que aqui nós temos uma corporação em Veranópolis, né? Não tem o bombeiro voluntário em Nova Prata. E quando está em estado de urgência, é urgência. 1 minuto, 2 minutos pode... Como vocês colocaram aqui, estou só repetindo. Você vai uma vida. 10 minutos você foi uma casa consumida pelo fogo. Né? Acho que teve Protásio um caso bem... Sim, do meu não cunhado. Faz muito tempo que foi bem triste de ver. Sim. Foi muito triste aquilo. Então tu imagina tu precisar, que nem tu diz agora, um deslocamento de eu estou falando meia hora porque eu dirijo um carro. Mas eu acho que meia hora não vence com um caminhão. Carregado com água, não. Carregado com água. Então, tu acaba criando um sistema ineficiente, né, que está preocupado em se autoproteger. Eu acho que se a gente reclama muito do Estado, né, como uma máquina pesada, onerosa, que não funciona... Um dos caminhos, eu acho que é fundamental, é isso que acontece com os bombeiros voluntários, por exemplo. Né? É tu descentralizar esse poder do Estado de decidir tudo, ter todo o serviço na mão e partir para as corporações voluntárias, para as corporações, indo para outros campos aqui, para a filantropia, para as entidades, para os paraestatais, que agora tem bastante, né? Os sistemas S, aí, por aí vai. Esses órgãos podem colaborar muito para que o Estado seja menos pesado, seja menos ineficiente.
E nós temos um exemplo aqui, né? Aos trancos e barrancos, com problemas, com melhorias, né? Avanço, retrocesso, mas estão aí. Né? É uma segurança para todos nós. Nossa. Sim. A gente sabe que não vai precisar de meia hora para se resolver uma coisa. Sim, você liga e fora a questão da parceria, né, com a cidade americana, como é que é o nome? Noblesville. Noblesville. Isso aí, que manda os seus veículos e tudo mais, e o Corpo de Bombeiros está sempre aí à disposição. Antes da gente dar prosseguimento e dali encerrar, só para o fato não ficar perdido aqui, eu vou pedir para o Douglas colocar na tela, nós falamos do caso da Boate Kiss, essa notícia ela remonta aí o ano de 2015, né? O ex-comandante da Corporação de Santa Maria, ele foi condenado pela Justiça Militar, né? O capitão e tenente-coronel também foram condenados, que eram responsáveis aí pelo licenciamento e outras situações. A condenação deles se deu na Justiça Militar, só para a gente deixar claro para você e não ficar nenhuma dúvida. Para a gente encerrar essa discussão, doutor Darli, o que o senhor acha desse embate corporativista? Me parece uma disputa de egos, né? Vira e mexe sempre tem uma encrenquinha entre bombeiros voluntários e bombeiros militares. Mas assim, a profissão de bombeiro, seja eles voluntários ou militar, é uma das mais nobres que a sociedade pode contar, tá? Porque eles arriscam a vida para salvar as nossas vidas, né? Nova Prata teve exemplo anos atrás do incêndio do Moinho, foi uma coisa gigantesca, né? Tivemos lá centenas de bombeiros que morreram nos Estados Unidos por ocasião das torres gêmeas que caíram, né? Nas florestas é seguido casos de bombeiros que perdem a vida devido às situações. Então, assim, é uma das mais nobres profissões. Os bombeiros voluntários de Nova Prata, sim, é um orgulho, é um patrimônio da cidade. O Estado, em vez de criar nos lugares que falta, os militares, se for o caso, né, tenta incomodar os bombeiros voluntários. Nova Prata é exemplo de corporação. A gente sempre ajuda também e é um exemplo para tudo, para acidente, para incêndio, para qualquer coisa pode contar com eles. Até para lavar a rua, se for o caso. Então o pessoal trabalha, se prontifica. Jamais Nova Prata deveria cogitar de perder essa instituição. É um orgulho de Nova Prata. Sabe até, Tiago, que o ano que vem vai ser criado o Bombeiro Mirim. Perfeito. Né? Então é bacana para os pais que querem deixar o filho para ter uma coisa diferente, né? Poder brincar e se divertir e aprender, porque é um ambiente saudável, bacana, né? Exato. Então o ano que vem vai ser criado o Bombeiro Mirim aí para quem quiser entregar o filho. Agora eu lembrei que numa ocasião, no Dia das Crianças, a gente ligou e eles foram com o caminhão e levaram as crianças do jardim passear pela cidade. Gente, a felicidade. Vocês imaginam como é que eles enxergam os bombeiros? Entendem? Assim, para eles, heróis mesmo, né? Heróis, né? Papai Noel em cima na escola entrando com o caminhão de bombeiros. Então, como é que a gente não vai ter o brilho no olho, né, Cassiano? A gente tem eles fazem parte das piores e melhores bombeiros. É verdade. Em situações, aqui na cidade mesmo, personalidades que faleceram, quem leva são os bombeiros. Personalidades. Os artistas, o Ayrton Senna, os bombeiros estão sempre presentes. Quando o time de Então, futebol nosso chega a catar, quem leva os bombeiros. Exato. É isso aí. Por isso que eu digo, é uma identidade da cidade. É ótimo. E o de Nova Prata é um exemplo indiscutível, né? A dedicação dessas pessoas, o amor que elas têm e a comunidade é muito importante. Só de pensar no pioneirismo, em seu primeiro em modelo, 76. Modelo. Ser pioneiro é num lugar onde que tu olha pro lado e não tem ninguém que está fazendo a coisa que tu está fazendo, o seu primeiro cara a fazer, já é um baita de um exemplo de, né? Isso em 1976, né? Isso. E reconhecer, né? Reconhecer esses pioneiros, né? Nossa, pelo amor de Deus. Um abraço a todos os bombeiros voluntários, um abraço a todos os bombeiros militares. Esperamos que todos possam trabalhar com segurança jurídica, assim que o Tribunal de Paz e Justiça amor. decidir essa circunstância. Um abraço aí para Tatiana Conte Clivati e para o Ezequiel Nólio, que estão nos acompanhando. Tem umas perguntas para ti, Darli, mas daí a gente vai fugir um pouco da pauta, né? A gente deixa aí para um outro... Eles me adoram. Eles querem saber quem que tu acha que vai ser o presidente e o que fazer com o fundo eleitoral, mas aí a gente vai... Temos que marcar um outro encontro. Exatamente. Outro dia, só Mas pra isso. a questão do fundo eleitoral é uma vergonha, né? E vai passar, né?
E já Não, passou. Já passou, Já né? passou, Bolsonaro né? tinha vetado e os congressistas aprovaram novamente, né? São quase 6 bilhões de reais. É um país que precisa tanto de infraestrutura, educação, saúde, dedicar tanto dinheiro assim. Eu, sinceramente, não entendo por que os políticos precisam de fundo eleitoral. Para se eleger. Simples. Não, é óbvio, mas tipo assim, hoje com tantos... eu Pois posso né? expor meu programa de governo na mídia, de N maneiras, entende? Atingindo uma população. E por que tem que ter dinheiro, tu entende? Para quê? Tu acha que o Renan Calheiros, por exemplo, se ele não tiver dinheiro, vai se eleger como? Uma Pois porcaria daquilo lá. exato. Então, Bolsonaro, tá? Como é que vai se eleger um sujeito Bolsonaro é o Messias que veio para tentar botar ordem na casa, né? A nossa bandeira do Brasil nasceu como já escrito ordem e progresso. Então nós temos que ter ordem. Nós não somos nossa bandeira é verde e amarela. E Bolsonaro está aí, tentou ajeitar e o sistema todo está... Hoje a gente vê o tamanho do sistema, sistema de corrupção, o sistema político do Brasil, o peso disso. Né? Basta ver quem está contra o Bolsonaro. Então, os intelectuais, a grande imprensa, os artistas, são pessoas que... Os artistas recebiam milhões para fazer um show, entende? Claro que eles têm que se revoltar. O Bolsonaro cortou essa teta. Né? Então sanguessugas do dinheiro parasitas, público. Parasitas em nome da cultura, entende? Além da questão eleitoral, além da questão do atual presidente, ou dos antigos presidentes, eu sempre remonto e sempre, independente da bancada, volto ao marco teórico, o Cassiano sempre já me ouviu falar, se chama Raimundo Faoro, e eu sempre levo o nome desse gaúcho de Vacaria, escreveu um livro em 1958 chamado Os Donos do Poder, e lá ele coloca o estamento patrimonialista burocrático, essas pessoas que esse corpo invisível que circunda os órgãos de poder no Brasil e que fazem com que a gente tenha que abrir mão de 6 bilhões de reais do orçamento da União, que poderiam ser repassados às outras áreas mais fundamentais, mas que estarão caucionando Santinho, campanha digital, página do Facebook e outras circunstâncias nas próximas eleições que você está obrigado a votar. Só no Brasil mesmo, né? É uma vergonha, não tem, né? Mas é simples de resolver. É só pesquisar, ver o candidato que usou o dinheiro do fundo eleitoral e não vota nele, faz campanha contra. É a única arma que nós todos temos. pegaram, né? Em maior ou menor escala, né? Mas na próxima eleição você pode fazer esse pente fino na sua intenção de voto. E nessa questão de Brasil, a gente pode continuar um transparência. pouquinho, né? Na minha opinião, a nossa Constituição tá uma coxa de retalho, já não tem mais. Temos que fazer uma nova Constituição, juntar tudo emaranhado de leis, né, doutor? Porque ninguém mais se entende. E estão jogando o princípio da confusão, tirando proveito da situação. Mas eu acho que é feito no fundo para ninguém se entender. Eu acho que no fundo a gente tem que ter essas celeumas jurídicas. O Brasil foi construído em cima da estrutura do antigo Império Português, a gente tem essa herança muito forte, e um homem fundou o Império Português, e o nome dele era João das Regras, lá em 1300 e pouquinho, muito antes da gente pensar em existir. Isso vai se contraindo ao longo, né, como um vírus, já que a gente falou tanto de vírus esse ano, ao longo da nossa história. Mas eu tenho que ir para um rápido intervalo comercial, senão a Camila Nalim, que está ali atrás, vai dar um cartão amarelo para a gente. E nós vamos com a palavrinha dos nossos patrocinadores. Na sequência, a gente volta para falar sobre algo tão dramático quanto um tango argentino. A situação da população argentina. 3 minutinhos, o ponto a ponto, volta já já. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção.
em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Retornando para você o ponto a ponto dessa segunda-feira, dia 20 de dezembro, clima natalino, e nós aqui discutindo questões nada vinculadas com o Papai Noel. E com o apoio de Unimed, Vale das Antas, Espanhol, Materiais de Construção, Vila Bela, Floricultura, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis, nós vamos para o nosso segundo bloco. É um tema que até parece uma tristeza de um tango de Gardel na Argentina, mas é realidade. Saques em cargas de veículos são cenas corriqueiras que a gente acompanha aqui no Brasil e nos países da América Latina e nos países mais pobres e menos desenvolvidos. É aquela questão, né, que acontece um acidente, o caminhão está carregado com alguma coisa, a população, por um estado de necessidade ou de oportunidade, acaba saqueando a carga. Mas o que aconteceu na Argentina na semana passada foi um pouco além desse limite, né? Os habitantes, aí, os cidadãos de uma província argentina acabaram carneando os animais ainda vivos dentro do caminhão, num ato de desespero, enfim, não se sabe a realidade com que essas pessoas estão passando. E esse fato chama a atenção para a gente abrir esse segundo bloco com a situação econômica, social e política da Argentina. Na década de 30, praticamente 90 anos atrás, os europeus tinham um ditado que diziam: esse sujeito é tão rico quanto um argentino, porque os pampas castelhanos eram donos aí de uma prosperidade sem igual no mundo inteiro. Um século depois, os hermanos chafurdam numa crise econômica sem fim e agora a população, muitas delas sem acesso às condições mínimas de sobrevivência, acabam trazendo à tona na internet, que tudo viraliza, cenas como essas. E a pergunta para a bancada é: a que se deve essa crise perpétua que mergulharam os argentinos? E se existe uma luz no fim do túnel para os hermanos? Professor Cassiano, que estuda a história da América Latina, como é que enxerga a situação argentina no século XXI? Pois é, não dá para acreditar que aí, há 100 anos atrás existia realmente, principalmente na Europa, né, esse jargão tão rico quanto um argentino. Não dá para acreditar, né? Mas a coisa começou a degringolar mesmo a partir de 1930, né? Uma associação de fatores. Lógico, o que a gente ouve muito é os últimos 40 anos. Mas os últimos 40 anos é o que a vaca foi pro brejo realmente e não se teve mais o que fazer.
Mas essa crise, ela é de 100 anos, ela é muito longa, né? E ela é resultado de uma sucessão de governos, né, que imprimiram uma economia com ciclos muito curtos, né? Nada de projeções, nada de ciclos longos, 8, 10, 15 anos de mudanças muito abruptas dentro da economia, né? Quem é da área econômica aí me corrija se eu não estou, né? E isso, para uma economia nacional, tu arrebentar com ela, né? Qual é o resultado disso? É uma Argentina em que o dólar vale muito mais do que o peso argentino. 107 pesos argentinos dá $1. Um peso argentino dá 56 centavos dá um peso argentino de real, né? Da nossa moeda. Ou seja, se tu tem uma economia que não tem a longo prazo um projeto econômico para o país financeiro, uma moeda que se estabiliza, que atrai investidores e que tu possa usar ela dentro do teu país, e não que é o caso da Argentina, que tem duas moedas paralelas praticamente trabalhando na economia, né? Sendo que o dólar é muito mais em destaque, muito mais importante, tem muito mais peso, é ele que dita a regra, ele que dita a economia dentro da Argentina, né? E aqui começa o problema. Quando tu é dono, a moeda principal para a tua economia não faz parte, tu não tem controle dela, tu não emite ela, tu não tem reserva dela, tu tá à mercê dela. Nós estamos aqui com a questão do petróleo, que é uma realidade, né? Quando você cota um produto em outro valor, que não é o seu, da sua moeda nacional, tu está correndo o risco de oscilar. Então, quando tu não tem, né, o caso da Argentina, isso que eu não entendo de economia, estou surfando a esmo, analisando o lado social da Argentina. Mas se você tu não tem uma política de Estado, e sim uma política de governo, com ciclos curtos, em que você vai oscilando protecionismo exagerado, para depois você abrir o mercado para o mercado internacional, tu vai deixando a tua economia aos frangalhos, vai afastando investimentos, vai enfraquecendo a tua moeda, né? E o resultado hoje é esse. Eu tinha comentado antes que a Argentina tinha pego 57 bilhões, né, do FMI em 2018 com o Macri, né? Mas infelizmente com a pandemia em 2020 colocou mais várias pás de terra em cima da Argentina e não resolveu para nada, né? Nem a austeridade da cartilha do FMI que nós tínhamos discutido antes foi possível implantar, porque hoje são 22 milhões de pessoas na Argentina dependendo de programas sociais. 45%, isso é um dado do site lá do Ministério da Economia argentino. 45% das pessoas na Argentina vivem na linha da vivem na pobreza. Né? E aí como é que tu visualiza uma luz no fim do túnel, como essa é a pergunta lançada agora, quando você faz, eu estou fazendo um recorte aqui para a gurizada. Vamos trazer um discurso aqui meio demagogo, mas não é demagogo, né, de que a juventude é o futuro do país. Então vamos começar por aí. 60%, se tu fizer um recorte só da juventude abaixo de 18 anos, esses 45% vai para 60%. São 60% dos jovens na linha da pobreza. A cada 10 argentinos, 6 estão sofrendo de insegurança alimentar, a dificuldade de acesso à cultura, dificuldade de acesso à educação e tudo mais o que vem no pacote junto com a tragédia econômica, né? Perfeito. Que impera dentro desse grande capital. Então, como a gente tinha colocado antes, se o sucesso do Estado é quanto menos pessoas dependerem do serviço da assistência social, como é que tu almeja um futuro onde a tua juventude, 60% dela, já vai chegar com tanta carência, né, que tu não vai ter a quem recorrer ali dentro, né? Então, o que vai acontecer? A gente está vivendo uma bola de neve. Ela está tentando sair de uma crise, mas ela está caindo cada vez mais nela, né? Está se enredando cada vez mais a economia dela por causa dessa questão do dólar, né? Ela está cada vez mais aos frangalhos, uma casca de ovo ali, né? É uma pequena batidinha e desmancha, né? A única diferença, no nosso caso, agora estou fazendo um comparativo com o Brasil, né? Nós não estamos igual aos seres humanos pelo simples fato de que
Primeiro que nós estamos mais equilibrados na nossa balança comercial, né? O nosso, em 2020, aqui o superávit foi de 56 bilhões, né? E a Argentina foi 12 bilhões. Tudo bem, guardando as proporções dos países, ainda assim é muito pequeno. Aí como é que tu espera um país que precisa tanto do dólar, trazer dólar, se o superávit dele é minúsculo? Não consegue trazer essa exportação para dentro do país. Se tu comparar, um dado que eu achei bem interessante também, fizer uma relação PIB, dívida ativa do país, né? O montante se tu tivesse que despender todo o teu PIB para dar conta da tua dívida nacional, né? O Brasil precisaria de 89%, a Argentina precisaria de 107%. Ou seja, a dívida argentina é maior que o tamanho da economia argentina. Perfeito. Então, não tem como é que tu visualiza uma luz do fim no túnel? E é uma realidade que ela acontece em toda a América Latina. Nós temos a Venezuela, que já não é mais pauta das notícias, mas ela está muito pior que a Argentina, né? E a Argentina, por exemplo, como é que tu vai resolver esse problema? Se tu vai precisar cada vez mais de um Estado que resolva o problema da população, aumentar a carga tributária, ela junto com o Brasil, ela tem uma das maiores cargas tributárias, é empatado, né? Em relação, acho que é 38%, uma coisa assim, igualitária. Então não tem como é que tu vai aumentar mais se tu também não tem da onde espremer do próprio povo argentino, né? Então são situações assim que eu não sei o que esperar. Eu não sei o que esperar, porque os resultados são muito tristes. Vai pedir ajuda para o FMI, que era o Salvador, né? Que era a poupança salvadora. Eles pediram ajuda em 2018 com o Macri. E aí veio uma pandemia, terminou com eles de novo. E antes disso já tinham declarado moratória, com efeito político e tal, né? Isso aí é... 76% da dívida argentina é em dólar. 24% é em peso. Então, imagina tu ter uma dívida em dólar e depender da cotação do dólar dia a dia, mês a mês, ano a ano. Mas a questão era o gado, né? Sim. Está explicado. O pessoal está passando fome. A gente não consegue entender isso, porque nós, amém, né? Sim. Estamos vivendo muito bem, obrigada aqui ainda, né? Mas isso é fome, isso é miséria, isso é desespero. Os pais não têm o que botar na mesa. E essa pobreza, realmente, eu também acompanhei um pouquinho esse final de semana, procurei dar uma lida. É professor catando lixo, gente. Sabe, que é advogado recolhendo papel na rua para poder vender e para poder comer. Então, o negócio está muito pior do que a gente ouve. Sim. A gente ouve muito pouco ainda, sabe, a respeito do que está acontecendo lá. Que é uma pena, né? Eu acho que todos nós tínhamos que ser muito felizes. Até mesmo porque a Argentina é um dos grandes parceiros comerciais na América Latina. Isso. Então o Brasil está achando que não é o problema dele, é problema dele também. Claro. Porque se a Argentina está aos frangalhos, isso compromete diretamente a nossa economia. Deixa de comprar, né? E é um exemplo. Nós não estamos tão mal assim, porque graças a Deus, graças aos pagamentos de dívida também, só discutindo, né? A nossa dívida ela é mais em real e mais interna do que externa em dólar. Então, e isso que impede, mas é esse fio aqui, ó, que nos separa deles, de estarmos na mesma condição. O que vai acontecer é que nós vamos ter novamente uma invasão de argentinos, como ocorreu em Torres, em Camboriú, né, anos atrás, né? Quem tem dinheiro sai do país, né? Já saíram, Darlene, já saíram. Os que têm dinheiro são os primeiros a se mandar. E um dos destinos leva o dinheiro junto. Estava sendo Punta del Este e Montevidéu, que era pela proximidade e para fugir. Como a gente falou antes, parece que tem uma economia paralela lá dentro, tá? Porque você tem que, para a economia se manter, tentar, tem que ter uma referência. É o dólar. O dólar, eles chamam de dólar azul. Entende? Porque o peso deles não vale nada. Mas sempre foi um povo muito boêmio, bons vinhos, tango, comida gostosa. O sonho dos casais era visitar Buenos Aires. Paraíso. Eu fui, acho que uns 3 anos atrás, numa convenção pela empresa, né? Cidade bonita, mas já se falava muito em inflação. Hoje está na casa de 50 e poucos % ao ano, né? Mas é assim, ó, é típico de países governados por governos populistas. O governo populista ele quebra o país. Venezuela era um dos países mais ricos do mundo, era uma bacia de petróleo do mundo, e comeram os cachorros, comeram os gatos, sumiu do mapa, né? Aí nós temos agora o Chile,
que infelizmente não tem outro caminho. O governo ele não consegue dar o que ele não tem. Primeiro você tem que fazer o bolo, tem que juntar a riqueza para depois distribuir. Quando você distribui pobreza, mais pobre fica a nação. E a Argentina é o exemplo disso aí. Governos populistas, socialistas, agora temos o Chile, infelizmente, né? Nada contra as ideologias, mas a gente já sabe. Cuba era um dos países mais ricos do mundo em 1950, alto glamour, olha que virou. A Rússia quebrou, olha a Venezuela. Então, assim, governos socialistas quebram nações, porque você quer repartir o que não tem. Você reparte a pobreza, sem contar os governos aí corruptos, né, que se adonam do pouco que resta e tomam para si. E aí dão migalhas para a população, né? Dr. Lindon, Olha, ser brasileiro é muito bom comparado a ser argentino, né? Nota 10. Hoje nós estamos por cima, graças ao esse último governo aí, porque se dependesse do anterior, nós estaríamos na miséria igual. Né? O Brasil estaria no lugar da Venezuela, com certeza. Mas o povo argentino, eu acho ele bastante assim, saudosista, assim, empinado, vive de memórias, tá que nem o gaúcho. Né? Nós estamos parecidos, gaúchos e argentinos, nós vivemos, o gaúcho vive de memória. Tanto que nós temos 18% de ICMS, e o maior investidor de Santa Catarina é o Rio Grande do Sul. As empresas estão se mandando porque Mampituba acima. Porque o ICMS lá é muito menor, eles faturam mais e vendem mais e ganham mais, e aqui no Rio Grande do Sul também vai para trás. Mas o argentino, eu acho que ele teve, aqui o Darli falou e o Cassiano falou também, os governos populistas, né? E o socialismo latino-americano, que é uma porcaria, que é criado então foi aquele foro de São Paulo pelo Lula, né? Correto. E o Fidel Castro criaram esses personagens aí, a Cristina Kirchner, veja só que coisa mais sem graça. Ela foi presa uma ocasião, né? Ela foi presa e depois o procurador que incriminou ela morreu de forma suspeita, queda, né? de avião, alguma coisa. Tudo acaba em morte. Como aqui, né? Casos. Os aviões caem. Os aviões caem. Então, assim, eles têm uma sucessão de erros, né? Uma sucessão de erros. Aí, um povo que não é um país industrializado, vive da pecuária e da agricultura, né? Então, em função desses governos populistas, né? Perón ficou uma eternidade no poder com aquela onda, tinha que ser Perón. Aí depois veio esse casal aí, o desastre. E aí entra o socialismo latino-americano, que eles têm uma calculadora. Todos nós temos uma calculadora. Mas o socialista aqui da América Latina, América Latina, eles têm uma calculadora que a tecla de multiplicar está estragada. Né? Eles usam a calculadora para dividir e para diminuir. Então é aquilo que o Darli falou. Para multiplicar não tem, então acaba tirando dos que tem, apertando, garroteando os que produzem, gerando muito imposto para poder manter esse pessoal aí no garrote com eles. Inclusive a Argentina está cometendo os erros que o Brasil cometeu no passado, né? Por exemplo, congelamento de preços. Não resolve nada. Você vai congelar o ar, as prateleiras vazias, porque ninguém mais vai produzir nada. E lá o governo, por exemplo, é um grande produtor de soja, tá? Trigo, soja, milho. O que ele faz? Ele taxou a exportação para tentar deixar o produto lá dentro. O pessoal não planta mais. Tudo tem que ter retorno, investimento, senão ninguém... Então é um governo complicado, tá? E o problema mora ao lado. Infelizmente temos um problema que mora ao lado. Mercosul, na verdade, nunca funcionou direito, tá? E não sei o que vai acontecer, viu? O mais concreto que eu vejo do Mercosul até hoje é que nós temos as placas modelo Mercosul. A maior cooperação que deu para... Como é que o Bolsonaro deixou passar isso? Mas tudo bem. Encerrando esse bloco, mandando um abraço para o Osmar Bernardino de Sapucaia do Sul, o Vinícius Dallagnol, o Jamir Moraes, a Melissa Mioto, que não concorda muito com a bancada de hoje, mas o Ponto a Ponto tem essas circunstâncias, né? Nossas bancadas são sazonais e a cadeira sempre está aberta a quem quiser participar. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente volta para falar sobre o fenômeno do último final de semana. Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro Esporte Clube em Minas Gerais e o futebol brasileiro se vê sobre uma nova perspectiva. Também conversamos sobre futebol aqui. 3 minutinhos, a gente já volta. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount.
na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Tá, ano que vem nós vamos... E o Eduardo Caldeira. O ano que vem a gente vai pensar E o país. nessas possibilidades todas que vêm pro ponto a ponto. O nosso quarto bloco, contando sempre com o apoio de Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela, Floricultura, Odontoclínica Froner, Service, Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. O nosso último bloco, semana de Natal, para ficar um pouco mais leve, de uma das torcidas mais sofridas do Brasil, e eu não falo da gremista ainda não. A torcida do Cruzeiro, né? O clube até então, o único dono da tríplice coroa, multicampeão, enfim, diversos títulos, um dos maiores clubes de futebol que se viu aí submerso em uma crise sem fim do ponto de vista financeiro, que escorreu para o futebol, caiu para a segunda divisão. E a notícia que surge no último sábado: Ronaldo Fenômeno anuncia a compra do Cruzeiro por 400 milhões de reais, assessorado pela XP Investimentos e mais um grupo de investidores. A promessa é reerguer o clube e devolver a Raposa ao seu lugar digno no futebol brasileiro. Acho que ninguém aqui torce para o Cruzeiro, mas por trás da notícia, o fato. O Cruzeiro, há poucas semanas atrás, se converteu, na questão do seu enquadramento quanto à instituição, em uma sociedade anônima.
E o murmurinho correu tanto pelas notícias do esporte, do futebol, quanto pelo cenário econômico. Qual era o objetivo dessa transição de caráter social, partir para uma SA? O que viria por aí? Viria uma recuperação judicial para reestruturar as dívidas e tentar alocar os credores a longo prazo? Não. A surpresa foi boa e foi anunciada sábado de meio-dia. O clube foi comprado. Será que essa é uma nova tendência para os clubes brasileiros? O que a gente pode esperar dessa paixão nacional chamada futebol? Professor Isabel Balzan, eu sei que a senhora não joga muito, mas a senhora entende dos assuntos. O que acha dessa tendência? Os nossos times, né, todos, para começar, eu acho um absurdo que eles ganham, né? Um país com pobres como nós temos também, e esses jogadores... E isso acontece porque eu vejo os times todos como umas ONGs. ONGs, onde as pessoas se apropriam para ganhar dinheiro, para vender fama, para vender imagens, para vender narrativas, né? E aí chega o Ronaldo e acaba com essa ONG e transforma numa sociedade anônima. Como eu sou liberal, e sou liberal na economia, isso não escondo, acho maravilhoso. E eu acho que é uma tendência mundial. E eu acho que as coisas andam no tranco quando tiverem o seu lugar definido. Porque, veja bem, todo mundo manda... Olha os escândalos dentro da FIFA. O que é isso? Então, assim, é muito dinheiro desperdiçado e para pessoas que a gente nem sabe aonde, né, gente? Tem muito fantasma aí. Então, assim, eu acho que o Ronaldo, corajoso ele também. Claro que a gente sabe que ele quer ganhar. Até porque ele competiu com o Liverpool, né? Sim. Ele conseguiu vencer a proposta do Liverpool. E ele já faz investimentos dessa ordem, né, na Europa. Então, eu acho maravilhoso nesse sentido. Quem sabe o jogador seja avaliado e valorizado realmente de uma forma menos discrepante, como tem acontecido até hoje. Que bom para o Cruzeiro, né? Queria que fosse o Grêmio. Pois é que abre um outro capítulo, né? Você tem a paixão da torcida por aquela instituição. E quando essa tua paixão, alguém é dona dela, como é que tu reage? Não, mas a torcida foi muito bem. A torcida aplaudiu tudo que eu li a respeito. Tu diz do Grêmio? Não, é um questionamento. Né? Quando alguém aplaudiu, porque quem comprou foi o Ronaldinho. Claro, se o Liverpool tivesse comprado. E aí? Aí que eu me pergunto. Aí o Liverpool é vermelho, eu decido mudar a cor do Cruzeiro para vermelho. Como é que a gente fica? Não sei. Eu sei que foi o Ronaldo, talvez seja essa. Por isso que amenizou, eu acho um pouco. E eu gostei muito da colocação dele, claro que a gente sabe que tem interesses, mas ele tem uma trajetória que começou aí. Sim. Então ele tem uma gratidão pelo time. Então isso também, como a gente é muito emoção, né? Todo brasileiro, isso fez a torcida gostar muito dessa atitude. Então eu acho que sim, que é bom. Claro, como vocês dizem, eu prefiro que o Ronaldo tenha comprado do que outro. Que é brasileiro tem que ficar aqui. Prefiro que seja assim. Doutor Lindon, quando uma paixão passa a ter dono e ações, como é que fica essa situação? É um subjetivismo aí que tem que ser questionado, né? Eu não sou muito entendedor do futebol, aliás, entendo muito pouco. O que eu sei é que, por exemplo, 80% dos jogadores não ganham até dois salários mínimos. Então tem essas discrepâncias aí, não sei quem paga. Contratos com técnicos que saem com multas milionárias, jogador com multas milionárias. Horrível. Então isso aí tem que ter complacência, o ativo e o passivo. Aí tu entra quase, o futebol voltou que nem a política. E tenho conversado, às vezes, em roda de outras pessoas que curtem e entendem de futebol. As pessoas estão perdendo aquela paixão, estão se dando conta que foram enganados, né? Que estão sendo enganados, né? Pela a cartolagem, a sacanagem que tem no futebol. Eu, gremista, em 2021, fui enganado. Mataram o cavalinho, né? Caxias. Fui enganado. E aí, como é que fica? Ótimo, isso é que as pessoas caírem no real e dar menos importância por uma coisa que tinha que ser o esporte de amigo do final de semana. É bacana, isso é interação, isso é muito bacana, né? Do bairro, da cidade, um campeonatinho bacana, isso é bacana, isso tem que fazer. Agora, esses grandes times aí, quem tem mais idade, assistiu, nem que quando criança, a Copa de 70 e as outras, o pessoal com talento, com garra, com vontade, né?
com entusiasmo. 74. Isso, jogavam porque No tinham México. talento. Hoje, se não tiver empresário, pode ser o quanto talento for, se ele não tem um empresário no meio futebolístico, Não vai. o jogador é descartado. Diz, isso não Cartola, serve, né? E aí então começa a cartolagem toda e tal. É uma pena. Acho que a paixão nacional está perdendo, então, até está se igualando aos partidos políticos, né? Muita sacanagem, corrupção. E as pessoas estão perdendo o valor histórico e o valor da agregação do futebol. É uma pena. Mas comprou, ele que faça bom uso, né, coisa, que use como uma empresa, né, que vá gerir ele com o time como uma empresa, faça dar lucro e reequilibre os salários do que realmente quem tem que ganhar ganhe razoavelmente, e que quem sabe se começa um novo futebol no Brasil, assim, que venha a florescer de novo essas pessoas que gostam, né? E os pequenos também venham a gostar do futebol como uma coisa bacana, e não uma sacanagem, uma pornografia como é agora. Doutor Darli, o fenômeno não é novo, né? Na Europa nós não temos vários sheiks comprando times Sim, também, os né? árabes, exato. Não foi o Ronaldão que disse que para ter Copa precisava de estádios? Sim. Então, assim, ó, de minha parte, tá? Eu acho que, eu aplaudo, meu aplauso para o Ronaldão, tá? Eu gostaria que ele comprasse os estádios que foram frutos de corrupção do governo petista, né? Quem sabe devolva para a sociedade parte do dinheiro desviado, que os estádios, por ocasião da Copa, foram o principal instrumento de corrupção no Brasil do governo petista, do governo esquerdista. Né? Depois veio as Olimpíadas também, né? E o exemplo está aí. Foram bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro investido na população, que depois faltou em saúde, educação, infraestrutura. Né? Mas, de minha parte, que essa onda pegue, que mais gente compre times de futebol, tá? Inclusive o Grêmio também, porque são instrumentos de controle ideológicos, né? E esses grandes valores, para mim, só tem um nome, né? Lavagem de dinheiro. Assim como tem quadros, cavalos, o futebol virou uma zona, né, doutor Lindo? Então, que se vendam mais estádios, que se vendam mais times, que te tire esse peso da sociedade. E se o Internacional for comprado, doutor, também pode ser? Aí nós vamos avaliar, né? Mas com certeza serão os últimos, né? Mas... Pimenta nos olhos dos outros não arde, né? Pra gente... É estranho, tá? Mas futebol é uma paixão nacional, mas o querido doutor Lino falou, está desvirtuado, né? Instrumento dos cartolas, a FIFA, no mundo, é bem complicado. Eu acho que esse cenário dessa figura empresarial entrando para o meio dos clubes, acho que é uma tendência para o século XXI, eu acho que vai haver uma reestruturação muito grande e aguardaremos. Professor Cassiano, o que o senhor acha dessa nova monetarização? Os times já eram monetarizados, é claro, mas agora, de fato, se tornando clube empresa. Eu tava na cozinha quando eu recebi a notícia. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça, eu digo, meu Deus, essa semana vai ser ótima, né? Porque que vai chover de meme, piada e gozação pra cima do Cruzeiro, que já tava há 2 anos na Série B, sofrendo, e agora mais essa, digo, terminou, né? É o fim da picada. É o fim da picada pro clube. E ainda mais, porque aí a gente acaba descobrindo outras, né? Um dos memes que eu recebi foi de que o Ronaldo, né? Já teria outros clubes, um nos Estados Unidos, que ele já faliu. Opa, isso é pra quanto? E o espanhol, né? Que não lembro o nome, mas que caiu pra B esse ano, né? Caiu pra Série B. Então já tem aquela gozação de que cuidado do Cruzeiro, né? Mas nós temos já uma experiência. Aí depois eu fui descobrir que isso foi... Porque até então a minha pergunta foi, mas futebol, clube pode ser uma sociedade anônima? E tem uma lei, né, agora, que é a famosa SAF, Sociedade Anônima Futebolística, que foi sancionada agora em agosto, que permite, né, que todos os clubes desmembrem, né, só o futebol e tornar esse futebol uma sociedade anônima, né, tanto futebol masculino e feminino. Apesar da lei ser recente, a gente tem uma experiência bem interessante já no Brasil, de 2 anos, que é o Red Bull Bragantino. Né? Dá para usar o nome, né? Sim, pode. Monetariza daqui a pouco o vídeo aí. Mas enfim, o Red Bull, sempre troquei. Mas enfim, o RB Bragantino, né? Ele foi um clube que nasceu em 1928, lá em Bragança Paulista. E em 2019 estava prestes a ser fechado, né? E aí o Red Bull, né, fez uma parceria com o clube, que era gerido por uma
certa família de Bragança, que inclusive dá o nome ao estádio, né? Um dos personagens dessa família. E o Bragantino, tá aí o resultado dele, né? Ele saiu da B, em 2 anos saiu da B, foi para a Série A do Brasileirão, chegou numa semifinal da Sul-Americana, tá em 6º lugar no Brasileirão, vai para a Libertadores da América ano que vem, né? Era um sonho de consumo de gremistas e colorados, né? Tá nessa situação, que não é bem... então, talvez seja pode ser que dê certo, se a gente usar o modelo, um exemplo do Red Bull Bragantino, pode ser uma realidade, né? Assim como o próprio Red Bull tem lá nos Estados Unidos e na Europa também times, e nenhum daqueles times também conseguiram se estabelecer. Muitos caíram para B e muitos também não deram muito sucesso. Mas aqui no Brasil deu certo. Então, o que eu estou esperando é como é que o Cruzeiro vai começar a temporada 2022. Para ter uma ideia de como ele vai... Se ele vai sair da B ou não. Agora, se existe... Eu não sou jurista, né? Mas eu acho que se existe uma lei é porque existe demanda. Se ela nasceu em agosto desse ano, permitindo que isso seja possível, é porque outras realidades virão, né? E já teve manifestações, já teve manifestação do Vasco, né? Dizendo que vai abrir a SAF, né? A princípio internamente para o clube, mas vai abrir. O Botafogo é outro que está no banho-maria, pode também se tornar uma sociedade anônima, né? Porque a realidade da maioria dos clubes do futebol do Brasil são devedores, têm dívidas enormes. Né? Bastante. Inclusive eu fiz uma pesquisa para ver como é que era a realidade. Vai mostrar o SPC dos times aí. O SPC dos times. E janeiro de 2021, lógico que agora não fechou ainda 2021, para ter uma perspectiva em 2022, então pode estar desatualizada um pouco essa lista. Mas segundo a Procuradoria-Geral da União e dados casados ali com a CNN Esportes, né? Um dos maiores devedores, em primeiro lugar no ranking, está o Corinthians, por exemplo. Né? Seguido de Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, que eu acho que deve ter se atualizado, porque, né, ganhou bastante, um aporte muito grande financeiro esse ano. Fluminense, Vasco da Gama, e em 9º e 10º, Grêmio e Internacional, com dívidas na casa de 300 milhões. Todos, então, praticamente. Meu Deus. Então, eu acho que esse SAF e essa ação do Cruzeiro vai ser uma tendência. Abriu as portas para uma nova fase dentro do futebol. Agora, se isso vai resolver a lavagem de dinheiro, se isso vai resolver, eu não sei. Pode aumentar. Eu acho que vai piorar. Exato. Outra coisa, até então os clubes esportivos funcionavam como associações em que... E aqui está a questão da paixão, né? Porque todo mundo que era sócio de um clube tinha um poder de voto igualitário a todos os outros sócios, né? E assim se escolhiam os presidentes. Aí nós tínhamos a figura de um presidente. Com o futebol empresa, nós temos a figura de um CEO. É ele que vai. É o caso do Bragantino. Tem um presidente de honra, né? Por causa da família, né? É tipo a rainha da Inglaterra. Ela reina, mas não governa, mas fica para manter a tradição do clube. Sim. Literalmente. E tem um CEO que faz todo o trabalho da empresa Futebol Bragantino, né? Então essa é a grande diferença. Nós vamos ter associações esportivas em que o peso das decisões não vai ser de todos os sócios. Vai ser de quem tiver mais ações, mais patrimônio dentro do clube. Voto patrimonial, né? Voto patrimonial. O Ronaldinho, por exemplo, o Ronaldo, chamando de Ronaldinho, né? Mas o Ronaldo, ele vai ter decisão total em cima do Cruzeiro, né? Ele comprou 90% das ações. E ele é literalmente dono. E tem que levar em conta uma outra situação, né? Não é porque o clube tem um derrame de dinheiro vindo de capital externo que vai alcançar grandes títulos. O Manchester City foi comprado por um dos sheiks mais ricos que a gente tinha dos Emirados Árabes e ele quase sempre chega lá, né? Mas alcançar a titulação ou se tornar um time tradicional é um outro percalço.
Senhoras e senhores, foi um prazer estar na companhia de todos. O horário já bate na sua hora e eu continuo mandando um abraço aqui. A nossa live no Facebook hoje rendeu pano para manga. O André Rueder, a Melissa Mioto, a Mirene Vera Furlaneto e o Ayrton Aiolfi, que disseram aqui que o Ayrton disse, bora vender a dupla Grenal, concordo e dou maior apoio. O Rodolfo Schmidt, que também nos assiste pelo YouTube. E na semana que vem, o último programa do ano, o último ponto a ponto de 2021, nós teremos Marcelo Roncato de Vila Flores, o professor Jair Mioto, a Lúcia Capelari aqui de Nova Prata e a dona Odila Perim, que estarão conosco para fazer aí a retrospectiva dos fatos dessa última semana. Um abraço para você que nos acompanhou. Ponto a Ponto retorna a semana que vem. Muito obrigado a todos os convidados de bancada de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite.